Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Obrigado pela tua doce presença. Obrigado pelo teu amor que nos constrange. Obrigado, Pai, pela tua graça. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Pai, nos derramamos agora em tua presença. Te clamamos, Deus. Olha, Deus, para nós. Os teus ouvidos, Deus, estejam atentos às nossas orações. Tu és o nosso bem mais precioso. Tu és a nossa fonte. Tudo que precisamos estar em Ti, Deus. Obrigado por isso. Inunda, Deus, esse lugar com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo. Toca de forma sobrenatural em nossos corações, em nossa mente. Queremos ouvir a Tua voz, Deus. Mas queremos praticar também, Pai. Fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar nessa manhã sobre fé. Mas não é uma fé qualquer, é uma grande fé. Eu confesso que essa ministração ela vai ser talvez um pouco diferente do que normalmente eu faço. E para mim é um pouco desafiador, mas eu tenho que estar sujeito ao que Deus fala comigo. Lari, coloca, por favor, Mateus, capítulo 15. A gente vai versículo por versículo dessa vez. Eu não vou ler o texto todo porque eu quero contar uma história para vocês nessa manhã. Capítulo 15, verso 21. Vai ser do 21 até o 28, mas vamos por partes. 21 diz assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Que lugar Jesus estava? Que esse texto faz menção. Jesus estava na Galileia, provavelmente em Genezaré, ali próximo do lago. E ali ele havia feito curas, havia operado milagres, havia transformado vidas. O que ele fazia de forma brilhante, o que ele faz ainda, e vai fazer hoje, eu creio nisso. E logo em seguida ele veio para uma espécie de confronto com os fariseus, os mestres da lei daquela época, que estavam ali em Jerusalém e estavam questionando Jesus sobre uma tradição judaica acerca de lavar as mãos antes de comer. E eles falaram: os seus discípulos não fazem isso, eles não respeitam essa lei, essa tradição judaica. E aí Jesus vem e fala: ok, eles não fazem isso, mas vocês também não estão honrando seus pais. Aí Jesus fala: o que contamina um homem não é o que entra, mas o que sai. E aí Jesus ensina e deixa claro que a impureza não está na comida, não está no alimento. Porque se eu oro, consagro aquilo ao Senhor, aquilo se purifica. Não está no alimento que eu vou ingerir, mas está no que está no meu coração, no que eu coloco para fora. Então Jesus sai de todo aquele contexto, ele se retira dali e vai para essa região de Tiro e de Sidom, que eram regiões litorâneas, regiões que tinham por costume ter muito comércio naquela época. E pelo fato de ter muito comércio, era uma região que tinha muitos povos, pessoas distintas, pessoas que tinham ali diversas culturas, não somente os judeus, mas vários povos. Povos que você olhava e você via que era diferente, que era uma cultura diferente, que tinha um costume diferente. E Jesus vai ali para aquela região. E aí começa essa história. Eu fiz questão de contextualizar você. E aí no verso 22 diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Antes de ler o restante, a gente entende que o
contexto da época de mulher era totalmente diferente do contexto de hoje de mulher. As mulheres, mais que hoje ainda tenha muita dificuldade, mas antes era muito pior. Antes as mulheres eram vistas como ninguém, se não tivesse marido e filho, então não prestava para nada. E aí a mulher disse, ela veio gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Preste atenção nessa informação. Pense em uma mulher que provavelmente, o texto não relata, mas não tinha esposo, não tinha, ou se tinha um filho, talvez não estava ali com ela. A Bíblia relata, e vou me ater a isso, a uma mulher e a sua filha, que estava o quê? Endemoniada. E não sei se você tem noção ou ciência, quando isso acontece, não simplesmente um fato isolado, mas uma vida vivendo assim, não é algo agradável. Não é algo fácil de se lidar, não é algo tranquilo. Imagino eu, imaginação minha, que para aquela mulher sair de casa, ela teve que tomar muitos cuidados, porque ela ia deixar a filha dela sozinha. E a pessoa, quando está passando por isso, perde o controle. Então a qualquer momento ela poderia tirar a própria vida, inclusive. Então imagina o sofrimento daquela mãe, de ver que a sua filha estava passando por um problema, estava ali endemoniada, mas eu creio que ela ouviu falar de Jesus. Porque o que acontecia? Quando Jesus estava em uma cidade e ele começava a operar milagres, era muito comum sair alguém daquela cidade, seja andando, seja a cavalo, e ir para a próxima cidade e falar: olha, está acontecendo isso. E gerava-se uma expectativa naquela região de que algo iria acontecer, porque Jesus estava ali. Jesus tinha operado milagres, Jesus tinha feito transformação, cura. Então as pessoas, elas ficavam atentas àquilo. E por se tratar talvez de uma região, como eu disse, de muito comércio, não é normal essa mulher chegar e falar filho de Davi, porque não era a cultura dela. Ela não era judia, ela era uma mulher cananeia, e os cananeus, eles tinham por costume a idolatria, a adoração a Baal, a Moloque, deuses muito pagãos daquela época. Então com certeza aquela mulher, ao sair na rua, as pessoas olhavam e já via que aquela não era judia. Então não davam o quê? Crédito para ela, não davam margem para ela. Mas eu creio que talvez em alguma dessas andanças dela, talvez para poder pegar ali algum alimento para sua filha, ela ouviu falar de Jesus. E aquilo com certeza ficou muito marcado no coração dela, a ponto de que estudos apontam que ela percorreu aproximadamente de 2 a 4 quilômetros andando ali, até ir ao encontro de Jesus. Só que com certeza ela não foi logo de cara. Talvez ela tenha andado, tenha saído mais cedo, tenha previsto: olha, ele deve chegar mais ou menos esse horário, eu vou devagar aqui, eu vou me cobrir, vou cobrir meu rosto, cobrir minha cabeça, vou ficar escondida, para que ninguém me veja, porque sabe a minha história, sabe o que eu estou passando, mas eu não posso perder a oportunidade de falar com Jesus. É uma fé que nasce de uma necessidade. Todos nós aqui temos necessidade, sim ou não? Temos. Até que ponto estamos colocando a nossa fé em ação para que a nossa necessidade seja suprida por Deus? O que é que você tem deixado em casa, no trabalho, na sua mente, para ir ao encontro de Jesus? Apenas crendo que Ele pode fazer, sem ter verdadeiramente nenhuma prova material. Aquela mulher, ela não tinha nenhuma prova, ela não tinha nenhuma certeza que ao se encontrar com Jesus, algo iria acontecer. E muitas vezes é assim na minha vida e na sua vida. Às vezes você olha, às vezes você está em uma situação de dor, de sofrimento, de aflição, e você olha e fala: eu não sei o que fazer. Mas um dia você ouviu falar de Jesus.
Um dia você teve um encontro com Jesus, e a partir daquele dia você entendeu que nada estava perdido. Não era o ponto final da sua história, mas era um ponto de recomeço, era um ponto de transformação, de ressignificar a sua vida. E aquela mulher, eu creio que Jesus ele não estava sozinho, ele estava com os discípulos e provavelmente uma multidão estava acompanhando ele. E nós vemos diversos relatos bíblicos de pessoas que enfrentaram a multidão. E vocês vão ver que isso também aconteceu aqui. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã: não desperdice as suas dores. Como assim, Felipe? Use isso como combustível para alimentar a sua fé. O que você enfrenta de dificuldade vai ser sim, pode ser sim, um combustível. Aquela mulher, ela saiu, se encontrou com o Senhor Jesus e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes clamamos e pedimos a Deus misericórdia? Quantas vezes nos deparamos com uma situação em que a gente fala: o sangue de Jesus tem poder. Senhor, como é que vai ser isso? Tem misericórdia de mim. Mas Jesus, verso 23 diz: Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Aí está se perguntando: que Jesus é esse? Esse é o Jesus que eu conheço? Que é atencioso, que para, que cancela funerais? É esse o Jesus que acolhe as pessoas? Será que Jesus não estava vendo aquela mulher? Será que ele não tinha na sua presciência ali entendimento do que estava acontecendo? Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Se fosse com você, se tivesse saído da sua casa, deixado o seu problema em casa, sua filha, sua família, uma dificuldade que você enfrenta, e ido até o encontro de Cristo, cheio de expectativa no coração, de que, não, eu ouvi falar que Ele pode, eu ouvi falar que Ele vai fazer, eu ouvi falar que não há outro senão Ele, o que pode todas as coisas. E aí você chega diante dele, clama a Ele, pede misericórdia, conta o que está acontecendo, e Ele faz o quê? Nada. Será que você continuaria ali? Ou será que você ia ser conversa fiada? Ia ver que negócio de estar na igreja, de buscar a Deus, de ler a palavra, de ouvir louvores, isso não serve para mim, não dá em nada. Quando eu orei e falei com Ele, Ele não me respondeu. Quando eu mais precisei, Ele se calou. Será que foi uma rejeição realmente? Quantas pessoas se sentem rejeitados porque em uma primeira oportunidade Jesus fica em silêncio? Quantas vezes você já orou? Quantas vezes eu já orei: Senhor, não é que eu quero não, é que eu preciso de uma resposta. Porque vontade dá e passa, mas eu preciso, Senhor. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E não ouvi nada. E Ele não falou nada comigo. E eu não senti nenhum arrepio. Minha barriga não embrulhou. E eu não fiquei pegando fogo por dentro. Nada. Quantas vezes? Mas a fé genuína, ela não desiste na primeira vez. Por isso estamos aqui. Nós não somos dos que retrocedem. Por mais que a situação, a circunstância fale para você retroceder, fale para você dar um passo para trás, muitas vezes até com o argumento de que é para ganhar impulso. Não, retroceda, avance na fé, creia que aquele que prometeu é fiel para cumprir.
Então, os seus discípulos se aproximaram dela e pediram, porque estava ruim, ficou pior. Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Sabe o que é isso aqui? Desespero. Aquela mulher estava desesperada, porque só ela sabia o que ela estava enfrentando. Só ela sabia como estava a sua casa. Obrigado. Só ela sabia o que iria acontecer se ela voltasse sem uma resposta, se ela voltasse sem nada. Pense, imagine agora essa situação de uma mulher que saiu da sua casa com uma filha endemoniada, sem ter a certeza se quando voltasse estaria viva, se nada tivesse quebrado, se ela tivesse saído de casa, arrombado porta, porque tudo isso poderia acontecer. E aí ela chega diante de Jesus. Jesus não dá uma palavra sequer. E para piorar, os discípulos, talvez aqueles mais ali calorosos, já com paciência zero, falam: rapaz, está aqui apertando a mente, manda ele embora. Essa mulher não é nem da nossa laia, né? Vamos entender assim. Não pertence a gente, está aqui atrapalhando. Só que Jesus, ele veio para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe A, B, C, D, não. O amor que ele tem por mim é o mesmo que ele tem por vocês. É o mesmo que ele tem por toda a humanidade. Por isso diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor perfeito, é o amor genuíno de Deus. E aqui esse amor não deu uma resposta para aquela mulher. Esse amor não fez nada. E aí os discípulos agoniados, querendo ali que acabasse aquilo, porque eles tinham ali algo para fazer ainda. E aí Jesus ainda fala, no verso 24, depois de todo aquele momento, aquela situação, aí ele fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ele deixa aquela mulher em uma situação ainda mais desesperançosa, a ponto de que ela não aguentou, se prostrou de joelhos, adorou e disse, no verso ainda 25: Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. Qualquer um desistiria após isso. Qualquer um. Nós estamos muitas vezes querendo desistir por muito menos. Por muito menos. Por uma picuinha aqui, ali. Um disse-me-disse, uma conversa errada, um pensamento, algo que aconteceu, você já pensa em parar, já pensa em desistir, já pensa em entregar. Aquela mulher, mesmo após o silêncio de Jesus, mesmo após ele ter dito: olha, eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não é para você, filha. Não é para você. Eu vim para o meu povo e o meu povo não me recebeu. Mas aqueles que estão perdidos, se quiser, eu posso. Mas aquela mulher, ela não pertencia a esse povo. Aquela mulher era uma estrangeira. Aquela mulher, ela se vestia de forma diferente, se portava de forma diferente, falava de forma diferente, adorava um Deus diferente, mas ela uma vez ouviu falar de Jesus.
O que é que você tem ouvido falar de Jesus? E o que é que você está fazendo com essa informação? Jesus, filho de Davi. Que poder há nisso? A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. É uma fé, gente, que venceu a rejeição. É esse tipo de fé que nós precisamos ter na nossa vida, porque seremos rejeitados às vezes, seremos injustiçados às vezes, caluniados às vezes as pessoas não vão nos compreender, às vezes vão nos julgar, às vezes com razão, às vezes sem razão, mas a sua fé vai permanecer inabalável, a sua fé vai permanecer genuína. Quando Deus se cala, não quer dizer de maneira nenhuma que Ele não está ouvindo você. Ele tem sim uma resposta para cada questionamento da sua mente e do seu coração. Agora essa resposta virá no tempo dele, virá do jeito dele. Muitas vezes nós criamos essa ansiedade, foi o que eu li aqui no começo do culto, lá 1 Pedro 5, verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, está cuidando de você. Será que a sua fé está firmada o suficiente para você lançar essa ansiedade? Para você lançar sobre ele as suas preocupações? Senhor, como é que vai ser agora? Imagino que essa mulher não pensou. E agora? Me disseram que ele poderia resolver e ele não me disse nada. Acabou. Vou me entregar, mas não. Ela mudou. Ela se manteve fiel. E aí o Senhor responde: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E quando você vai para o texto no original, os judeus de modo geral, e até mesmo a tradução do grego, ele aponta essa nomenclatura acerca de cachorro, cachorrinho, dividindo em duas formas. A primeira forma de falar cachorro, cachorrinho, seria o cachorro de rua, por exemplo. Que é aquele cachorro que, por mais que você não tenha ali um conhecimento exato, mas pelo fato de estar na rua, você fica talvez um pouco mais com receio, pode estar doente, ou pode estar, de alguma forma, ser um pouco mais ali raivoso. Por mais que você queira, você fica um pouco mais cauteloso. Mas, além disso, tem aquele cachorro que é doméstico, que é o cachorro de casa, que você subentende-se que tem ali um pouco mais de controle, de cuidado, de atenção, que você se esforça, que você cumpre as vacinas, que ele come as melhores rações, e que ele vive bem, que vai semanalmente no pet shop, faz tudo. É um cachorro bem cuidado, sim ou não? Sim, bem cuidado. Só que Jesus fala: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse, verso 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E mais uma vez ela tinha uma resposta para Jesus. Mais uma vez ela insistiu. Só que ela fez isso tudo como? Prostrada, adorando ao Senhor. Você tem feito isso? Quando Deus diz não para você, quando as portas se fecham, qual tem sido a sua principal atitude? Adorar o Senhor, ser grato a Ele por isso, buscar dele entendimento, direcionamento, ou simplesmente reclamar, simplesmente falar o que está na sua mente, botar para fora toda aquela tribulação, aquela angústia? O que é que você está fazendo? O segredo é adorar. O segredo é clamar ao Senhor. O segredo é não permitir que essa situação te paralise.
Você pode até falar: Senhor, tem misericórdia. Eu sei que eu não vou ter talvez ali o máximo. Eu não quero que o Senhor tire de alguém para me dar. Não, mas nem que sejam as migalhas. Mas eu preciso de alguma coisa. Eu não consigo, eu não aguento mais passar por isso. Ela não discutiu. Ela não se ofendeu. Ela não se exaltou. Diferente da minha pessoa. Diferente da sua pessoa, eu acho. Que muitas vezes nos exaltamos. Que muitas vezes discutimos, nos ofendemos. Porque somos feitos de carne e osso. Não posso, não, vou apartar aqui. Não. A minha natureza vai pedir isso às vezes. Só que eu tenho que compreender que minha vida pertence a Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu não vou me deixar dominar por isso, mas eu tenho que agir de forma diferente. E isso vai acontecer um dia de cada vez? Vai. Mas talvez precise no dia mau para você. Talvez vai chegar um dia na sua semana que as pessoas vão te dar uma resposta dura. Ou que vão te ignorar. O que você vai fazer? Você vai parar e vai falar: Senhor, que um raio caia na cabeça dessa pessoa. Ou você vai falar: Pai, tem misericórdia, Senhor. Forja em mim o teu caráter. Me dá domínio próprio, Senhor. Me dá temperança. A fé daquela mulher fez com que ela se humilhasse diante do Senhor e adorasse a Ele. Por isso que o texto bíblico diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Ela reconheceu ali a sua pequenez, mas também ela reconheceu a bondade de Jesus. Você crê que Ele é bom? Em todo tempo Ele é bom. Ele não é bom somente nos dias bons. Ele também é bom nos dias maus. Ele é bom o tempo todo. O ter uma fé grande não quer dizer uma fé arrogante, não. Pelo contrário. Mas é uma fé tão grande ao ponto de você compreender quem você é. Mas o poder que a fé tem vai fazer você ir aonde Deus determinou para você. Isso não vai acontecer simplesmente pelos seus méritos, mas é pela graça. Porque é um favor imerecido, eu não mereço. Minha função é orar, é buscar, é clamar ao Senhor, é pedir a Ele socorro, pedir a Ele misericórdia. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até as migalhas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é muito melhor que qualquer coisa que o mundo possa lhe oferecer. É muito melhor que promessas vagas. É muito melhor que coisas que para você não tem nenhum tipo de sentido ou noção. É muito melhor. Então, se porventura você está nessa manhã precisando de um socorro como aquela mulher precisava, precisando de um direcionamento, precisando de um alívio, precisando de uma nova vida, creia que o Senhor está aqui, contemplando o seu coração. E aí, verso 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Vai chegar o momento do reconhecimento, mas não é reconhecimento dos homens, porque isso tem que ser relevante para você. É o reconhecimento dele, de falar: ali vai meu filho, ali vai minha filha. Homem de fé, mulher de fé, temente, que busca viver em fidelidade à minha palavra. Esse é o melhor reconhecimento que eu quero ter na minha vida. Eu encorajo vocês também a buscarem isso, porque o resto é consequência de uma vida com Ele. Não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não vale a pena. Não quero tentar passar por isso. A humilhação daquela mulher, a adoração dela, a renúncia, provocou em Jesus algo muito especial.
Assim como em uma outra oportunidade que uma mulher tocou na sua orla do vestido e foi curada. E imediatamente Jesus para aquela multidão e fala: epa, alguém me tocou. E os discípulos mais uma vez, tentando cercar, fala: mestre, muitas pessoas te tocaram, você está andando no meio da multidão. Não, mas foi algo diferente, porque de mim saiu virtude. O Senhor, Ele tem virtudes para liberar sobre nossas vidas. Só que o que eu preciso fazer? Tocar nele, tocar no Senhor, romper com as barreiras, romper com as multidões, romper com as minhas crenças limitantes, romper com os meus medos. Jesus fala: mulher, grande é a sua fé. E aí vem a resposta, o fruto: seja feito conforme você deseja. O que é que você deseja nessa manhã? O que é que você deseja nessa manhã? Não sou eu que estou te perguntando, não, é Ele que está te perguntando. Filho, filha, o que é que você deseja? Eu sei o que você deixou em casa. Eu sei como está sua mente. Eu sei como está seu coração. Eu sei como estão os seus planos, suas ideias. Eu sou a resposta. E aí o texto finaliza dizendo: naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus. A fé que persiste, ela sempre encontra a resposta no tempo certo de Deus. Mas é uma fé que persiste, é uma fé que avança, é uma fé que não para diante do não, é uma fé que não para diante da impossibilidade. A fé daquela mulher não foi apenas reconhecida, mas foi recompensada. Você quer a recompensa dos céus pela sua fé? Eu quero. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. A filha foi curada. A casa com certeza foi restaurada. A vida daquela mulher foi transformada. E eu tenho certeza, apesar da Bíblia não relatar isso, que a partir daquele dia ela passou a anunciar Cristo. Assim como um dia ela ouviu falar de Jesus, mas não somente um Jesus, o Jesus Senhor, o Jesus filho de Davi, aquele que fazia parte de toda ali uma árvore genealógica de realeza. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse Jesus que nós precisamos viver todos os dias das nossas vidas. A fé que persiste, ela sempre encontra a resposta no tempo de Deus. Coloque sua fé em ação. Não duvide do que Ele pode fazer na sua vida. O que fez a fé dessa mulher ser grande? A necessidade que ela teve. Ela perseverou em meio ao silêncio. Ela venceu a rejeição. Mas ela se humilhou. Ela orou. Ela clamou ao Senhor. Ela buscou o Senhor. E aí o que aconteceu? O céu se moveu ao favor dela. Da mesma forma que eu creio que o céu está se movendo nessa manhã a seu favor. O que é que você precisa? Eu retorno nessa pergunta. Quero que você feche seus olhos. Vamos cantar essa canção. Você sabe essa canção? Toda não, mas o que você sabe, vem cá, eu te ajudo. Quero que você ore nesse momento. Assim como aquela mulher se desprendeu de coisas importantes, talvez o mais importante que ela tinha até o
no momento que ela encontrou Jesus. Mas ela deixou para ir em direção ao Pai, que nos favorece com bondade, com graça, com misericórdia. Eu quero que você ore ao Senhor nessa manhã. Eu quero que você clame a Ele e fale: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso disso. Talvez a sua necessidade hoje não seja nada material, mas seja emocional, seja espiritual. Deus não está ali preso a uma realidade física, não. Ele sabe que você precisa, mas você precisa colocar para fora o seu desejo. Certa vez ele se deparou com um cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Às vezes as respostas óbvias é aquilo que Deus quer ouvir da sua boca, porque nós queremos muitas vezes ficar inventando coisas. Ah, tem que ser assim, assado. Não. Como é que está o seu coração? É isso que Ele quer. Deus não precisa de muita informação, Ele só precisa do seu coração. Então que você possa orar agora. Não espere a minha oração. Quando estivermos aqui adorando ao Senhor, do seu jeito, fale com Ele. Conte para Ele em detalhes o que você precisa, seus temores, seus anseios, as suas dúvidas, e creia que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Feche seus olhos e comece a orar. Há um poder muito grande na oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração, ela abre portas. A oração, ela transforma vidas. A oração é o telefone do céu. E esse número tem que estar no nosso favorito. Coloque a mão em seu coração, se você puder. Pai amado, estamos aqui te clamando, Deus. Estamos aqui te buscando. Estamos aqui porque compreendemos que Tu podes fazer todas as coisas. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe verdadeiramente o que nós precisamos, que é muito além do que nós queremos. Nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, nosso pensamento, nosso coração, e te pedimos misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Pai, eu creio que vidas nessa manhã serão alcançadas pelo Teu favor. Serão alcançadas por uma cura, por uma provisão, por uma libertação. Eu não sei, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Nos ajuda, Deus, a compreendermos que o Senhor tem tudo para nos oferecer. O que o Senhor quer apenas é o nosso tudo. Por isso estamos aqui colocando mais uma vez a nossa vida diante do Senhor, falando: Senhor, toma controle. Toma o controle, Deus. Não permita que nada fique na minha direção. Não permita que os meus planos sempre prevaleçam diante dos Teus planos. Não, Senhor. Eu quero o Teu plano na minha vida. Eu quero a Tua vontade na minha vida. Senhor, que cada pessoa aqui nesse momento possa estar rasgando o coração diante do Senhor e pedindo, Deus, por socorro. Visita agora lares aqui representados. Tem pessoas que estão aqui agora e estão orando por pessoas que estão em casa. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo, visita agora este lar. Que o Teu Espírito Santo, Deus, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, possa dar um toque diferenciado, Pai. Talvez pessoas estejam em hospital agora. Senhor, Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que remove toda dor, o Deus que pode transformar a maldição em bênção. Eu creio nisso, Pai. Coloque em nosso coração, Deus, um amor pelo próximo, com um sentimento muito grande de ser um anunciador da Tua palavra, mas um sentimento muito maior e um desejo muito maior de ser praticante da Tua palavra. Senhor, que possamos ser verdadeiros cristãos, que possamos Te adorar em espírito e em verdade,
Que o teu evangelho sempre seja a nossa essência. Não permita, Deus, jamais que venhamos a fazer, Deus, nada que seja contrário à tua vontade, contrário à tua palavra. Mas nos dá, Pai, um espírito de equilíbrio, de retidão, de vida contigo, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra em nosso meio. Eu creio, Senhor, que o Senhor está indo ao nosso encontro agora e transformando o nosso coração, transformando nossa mente, pois eu creio que Tu podes fazer isso. Assim como aquela mulher, Deus, que deixou o que ela tinha em casa e foi com a esperança e foi desesperada atrás do Senhor. Nesse momento estamos aqui também te clamando. O Senhor sabe que nós precisamos. Eu te clamo por socorro. Nos ajuda nessa manhã, nos capacita, nos encoraja a sermos perseverantes na fé, a aprendermos a Tua palavra, a buscarmos a Tua palavra, para que sejamos cheios, acrescidos de fé. Nos guarda, Senhor. Eu creio que o Senhor fará maravilhas em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar.